Olá, boa noite a todos. Já tem gente assistindo. É sempre um prazer retornar para mais uma live dessa série Conversando na Janela. E nesse momento de quarentena não tem nada mais gostoso que ficar conversando na janela com profissionais e pessoas incríveis que essa série está dando oportunidade da gente interagir, né? É um orgulho enorme poder trazer gente que sabe do que está falando e que tem prazer de compartilhar esse conhecimento. Eu vou me apresentar, faz tempo que eu não me apresento numa live minha, né? Para quem não me conhece, eu sou a Lac Lobato, eu sou autora do blog Desculpe Não Ouvir. Eu tenho 4 livros voltados para a deficiência auditiva, sobre o uso de tecnologias auditivas. E essa série, Conversando na Janela, ela tem se dedicado a trazer profissionais que trabalham na área de deficiência auditiva, de tecnologias auditivas, e que tem muito a contribuir para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, independente de qualquer limitação auditiva. Hoje eu trouxe uma pessoa assim muito querida, que eu tenho muita admiração, que é a fonoaudióloga Isabela Pedregali. A ideia de trazer a Isabela veio da própria Isabela, porque ela participa das lives intensamente, comenta, contribui e torna todas as minhas lives incrivelmente boas. E aí eu pensei, por que não trazer essa pessoa maravilhosa para falar e conversar com a gente? E aí o assunto que a gente achou que a Isabela teria muito a contribuir é o zumbido, né? Muita gente sofre de zumbido e ela tem bastante experiência nesse assunto e ela teria muito a contribuir e compartilhar sobre esse tema tão controverso que é o zumbido. Isabela, por favor, traga o seu conhecimento para a gente. Que obrigada, obrigada pelo convite. Estou bem feliz. Se eu não gostasse tanto de você, eu não ia ficar tão feliz como eu fiquei com essa oportunidade, né? Falar sobre o zumbido é um assunto que eu amo e é um assunto que vem apresentando muitas mudanças, tá? Todo mundo agora está acompanhando as primeiras pesquisas de resultado no tratamento do zumbido. Então, na época que eu me formei, a gente não sabia bulhufas sobre o zumbido, né? Agora, com as pesquisas, com a uniformização dos métodos de pesquisa, os resultados estão começando a aparecer. Então, desde 2005 que eu trabalho com pessoas com zumbido, a gente já vê casos de cura, né? Nós temos, inclusive, um artigo publicado com implante coclear, em caso de zumbido incapacitante, que foi publicado já há bastante tempo. Mas, apesar da gente conviver e ver os casos de cura, a gente não podia afirmar que o zumbido tinha cura, porque cientificamente isso não estava comprovado, apesar da gente ver e saber, né? Então, assim, os pacientes relatam muito incômodo. Eu vou começar até falando o que é o zumbido. O zumbido é uma sensação acústica que a pessoa tem em um dos ouvidos, ou nos 2 ouvidos, ou na cabeça, que não existe no meio externo. Então, só ele pode ouvir, o que causa bastante desconforto, porque ninguém está sentindo o que ele sente, né? Então, o zumbido, existem vários tipos de zumbido. Existe o zumbido tipo apito, zumbido tipo grilo, tipo panela de pressão. São vários tipos, né? A gente ouve, inclusive, pessoas que têm mais do que um tipo de zumbido. Isabela, você sabe que quando eu perdi a audição, eu tive 6 meses de zumbido. Logo que eu perdi a audição. Eu acordei surda, né? Eu não sei quanto você conhece da minha história. Eu acordei surda aos 9 anos de idade. E o meu quase nunca teve um diagnóstico exato. Muito provavelmente foi uma sequela de cachumba atípica, porque foi da noite para o dia, não foi uma perda progressiva.
Mas o primeiro sinal que eu tive foi um zumbido, que ele começou na véspera da minha perda auditiva. Eu passei o dia anterior com zumbido, no dia seguinte eu perdi a audição, e esse zumbido ele permaneceu por 6 meses. E a sensação que eu tinha era que como se tivesse uma furadeira o tempo todo. Era o barulho de uma furadeira constante. E depois ele desapareceu, e hoje em dia eu só tenho zumbido quando eu tenho febre. Olha só, você falou uma coisa muito interessante. A gente fala que o zumbido, apesar dele ser visto pela maioria das pessoas como um problema bastante grave, eu acho, e a gente vê que, no seu caso, por exemplo, ele foi um zumbido amigo. Ele estava avisando que alguma coisa não estava legal. Quantas pessoas saem de festas e ouvem o zumbido, né? Significa o quê? Significa que você fez uma exposição da sua audição a sons muito intensos e o ouvido sofre com isso. Ou, se você tem algum problema de saúde, o zumbido vai avisar, opa, estou percebendo o zumbido, preciso ver, alguma coisa tem que ser analisada. Né? E o médico que cuida dos pacientes com zumbido são os otorrinos. A primeira coisa que eu vou te perguntar é se a alimentação, ela afeta no zumbido. Lá que tem tudo a ver. Alimentação, estilo de vida, o nosso ouvido ele é muito sensível a tudo que acontece no nosso corpo, inclusive digestão. Saíram estudos recentes falando que o mesmo tipo de neurônio que a gente tem no cérebro, a gente tem no intestino. Então, e entre o caminho, a gente tem os ouvidos. Então, tem tudo a ver. Outra questão, o zumbido ele é irrigado por vasinhos muito pequenininhos de sangue. Se você tem uma alimentação ruim, colesterol elevado, quem que vai sofrer? O ouvido. Porque essa qualidade de sangue também vai interferir na saúde do ouvido e das células auditivas. Por exemplo, uma coisa que falam que faz muito mal é o café, né? Falam que café é péssimo para zumbido. Eu agradeço todos os dias que eu não tenho zumbido, porque eu nem consigo imaginar viver sem café. Lá que tem pessoas que, se a causa do zumbido for o excesso de cafeína, tomar muito café vai dar diferença e vai fazer ele perceber mais esse zumbido. Né? Mas tem pessoas que a causa do zumbido não tem nada a ver com a cafeína. Então não adianta ele parar de tomar o café dele, porque ele só vai ficar mais estressado ainda, o que pode piorar o zumbido. Eu imagino, né, que pode ter muito a ver com causas alimentares, mas exceto isso, quais são as principais causas do zumbido? Principal causa do zumbido, perda auditiva. Se a gente pegar 10 pessoas com zumbido e fizer uma audiometria neles, 8,5 a 9 vai ter perda de audição. Por isso que é muito comum o paciente chegar no otorrino e o otorrino pedir, além dos exames que ele vai ver na anamnese, nas perguntas, que vai direcionar para qual exame ele vai pedir para o paciente, a audiometria com certeza vai ser solicitada. Áudio, impedância, emissões, todos os exames que avaliam o sistema auditivo. Então, a perda auditiva a maior causa. Então, tem causas auditivas e causas para-auditivas, ou seja, fora do ouvido. Tá? Tem paciente que, por cera, excesso de cera no ouvido, tem zumbido. Chega lá, tira a cera, volta a ouvir bem, acaba o zumbido. Tá? Por quê? Mas por que a cera causa zumbido? Fiquei curiosa. Porque o cérebro, ele está acostumado, o normal, o natural, é a gente receber os sons. Quando tem um excesso, uma rolha de cera, a sua audição cai, você fica com uma perda leve. E isso faz com que a sua via auditiva trabalhe de forma acelerada para compensar essa perda e o cérebro vai perceber o som da via auditiva funcionando, que é o zumbido. Então, a falta de estímulo externo faz o cérebro focar no zumbido. E o zumbido ele pode ser causado por causas psicológicas também, não é sempre perda auditiva? Não. Tem mais de 200 causas para o zumbido, Lac.
Então, tem causas. Qual que é a equipe que trabalha com o zumbido? Primeira pessoa que é o responsável é o médico otorrinolaringologista. Na consulta, esse médico ele vai fazer várias perguntas, né, que é a anamnese, e vai direcionar, vai pegar dicas para qual profissional ele vai pedir as avaliações que vão comprovar qual é a causa desse zumbido. Então, tem perda auditiva, distúrbios de articulação temporomandibular, que a gente chama de ATM, distúrbios do metabolismo. A gente tem fisioterapeutas tratando zumbido por conta de tensões musculares, pontos gatilhos, né, que eles vão desfazer. Então, toda essa musculatura também aqui, se você tiver uma tensão, vai causar zumbido. Tem psicólogos que tratam zumbido e tem muita gente que o tratamento com o otorrino e com outros profissionais juntos traz um resultado muito melhor. Então, o bom otorrino que sabe tratar zumbido, ele vai trabalhar com a equipe multidisciplinar de fisioterapeuta, dentista, psicólogo, fono, físio, ortodontista, fono e a psico. Olha, uma vez eu vi um filme, eu estou tentando lembrar o nome do filme, eu não me lembro, mas que eles dizem que quando você perde uma frequência, você começa a ter zumbido. Quando você perde as células ciliadas de uma frequência específica, começa o zumbido. Você acha que essa explicação faz sentido? Faz total sentido. Existe um exame que chama acufenometria. A gente testa a frequência do zumbido e o volume do zumbido. Geralmente, a frequência do zumbido tem a ver com a frequência de maior perda auditiva. Eu fiquei curiosa agora, como que vocês medem o volume do zumbido se ele é um barulho interno? Como é possível fazer essa medida? É assim, o paciente entra na cabine para fazer a áudio e a gente vai falar, depois que a gente fez a áudio, a gente fala assim, olha, agora você vai ouvir vários apitos. Quando chegar um apito próximo dessa sensação do seu zumbido, que você acha que é mais parecido com o seu zumbido, você avisa. E aí a gente vai passando frequência por frequência. Geralmente são frequências agudas. Depois que a gente descobriu qual é a frequência, a gente vai descobrir qual que é o volume. Bom, então, o seu zumbido parece com esse apito que eu estou estimulando pelo audiômetro. Agora me fala o volume. E a gente vai ver, ele é 5, 10, no máximo 15 dB acima do limiar auditivo. Então é um som baixo, ao contrário do que muita gente acha. Então é uma forma da gente mostrar, olha, seu zumbido não é um som alto, seu zumbido não está causando sua surdez, é o oposto. É a sua surdez que causa o seu zumbido. Né? E esse exame, desde a década de 50 lá, que esse exame é feito. O zumbido, ele pode estar apontando outros problemas, ele pode ser tipo um alerta de que a pessoa está com outro problema de saúde. Sim, pressão alta. Tem zumbido amigo que só quando a pressão aumenta que ele aparece. Pessoas em tratamentos oncológicos, que tem daí a questão farmacológica, né? Os remédios que a pessoa toma pode causar um aumento na percepção desse zumbido. Saúde geral. Problemas cervicais, problemas ortodônticos podem causar zumbido. O estresse, o medo. Quanto mais medo a pessoa tem desse zumbido, pior é para a gente conseguir acessar e ter um resultado. Então, a gente precisa desmistificar o zumbido. O zumbido não é uma doença, o zumbido é um sintoma. Não é ele o problema que o otorrino vai tratar. É o que está causando o zumbido que vai ter que ser tratado. Muitas das causas têm tratamento. Outras que não têm tratamento, por exemplo, a perda de audição. Não tem como recuperar as células. Células auditivas morreram, então tem que pôr o aparelho auditivo. Vai voltar a ouvir os sons externos, que o cérebro presta mais atenção nos sons externos e tem mais significado para ele.
consequentemente, com o tempo, ele vai deixando de notar o zumbido. E é bem bacana, porque, às vezes, o paciente, quando coloca o aparelho, ele já sente, nossa, diminuiu, ele tem que prestar mais atenção para achar o zumbido. Tem pacientes que demoram 2 meses, tem pacientes que demoram 12 meses, né? O importante é tratar a causa do zumbido. E muitos pacientes que têm zumbido e perda profunda chegam para mim no blog com a pergunta: se eu botar o implante, o zumbido vai sumir? E essa é uma pergunta que eu não posso responder, porque essa é uma pergunta médica. Eu não posso fazer o exercício legal da medicina respondendo essa pergunta. Então eu repasso para você a pergunta. Qual a probabilidade do zumbido sumir se a pessoa colocar o implante? Antigamente, a gente falava que não tinha como afirmar que o zumbido ia sumir. Mas a experiência clínica mostra que, lá que eu estou desde 2006 trabalhando com implante, a gente tem casos de pacientes que já voltaram no primeiro mapa percebendo o zumbido só quando tira o implante para dormir. E tem pacientes que demoram mais, até a gente conseguir trazer um grau de audição perto dos 30, ali ele ainda sente um pouco do zumbido. A audição atingiu o nível normal de audição na audiometria, raramente ele vai sentir o zumbido, por causa auditiva, a não ser que ele tenha alguma descompensação global, mas pela causa auditiva, se a única causa do zumbido dele for a perda auditiva, o implante melhora. Tem alguma pesquisa que diga a quantidade de pessoas com perda auditiva que sofrem de zumbido, se é a maioria, se é a metade, se não tem nenhuma pesquisa nesse sentido? Pensando nas pessoas, de um modo geral, 15% da população tem zumbido. Tá? A maioria não se incomoda, vive bem com o zumbido. 5% tem um impacto incapacitante na vida por conta do zumbido. Então, são pessoas que realmente elas não conseguem se concentrar, elas não conseguem ler, o zumbido faz com que elas não queiram sociabilizar, né? Pode causar um estresse, uma depressão. Então, a gente tem dados de que 5% dentro dos 15% da população geral tem esse incômodo grande do zumbido, mas a maioria não. Na população idosa, aumenta para 33% de pessoas com zumbido. Uma pergunta meio estranha que eu vou te fazer. Tem como comprovar que a pessoa realmente tem zumbido? Ou pode ser que o paciente esteja imaginando esse zumbido? Tem como saber se não é psicológico ou se realmente a pessoa está sofrendo de zumbido? Lá que quem sofre de zumbido, ele consegue dar tantos detalhes do zumbido que ele tem que não tem como duvidar, né? É lógico, uma boa consulta com otorrino especialista em zumbido não vai ser feita em 15 minutos. E a pessoa, com certeza, se ela está reclamando do zumbido, é porque realmente ele está ali. Ela não saberia dar tanto detalhe sobre os seus zumbidos se não fosse uma coisa que fosse imaginação. A gente sabe que tem os zumbidos psicológicos, né? Que tem a ver com zumbido tipo música. São zumbidos... O médico, pela característica do zumbido, ele já vai sabendo mais ou menos qual é a causa desse zumbido. Então, a gente sabe que zumbido que pulsa é zumbido que tem a ver com o sistema circulatório, zumbido que bate asa de borboleta dentro do ouvido, tem a ver com o músculo que a gente tem dentro do ouvido. Eu vou te falar assim, o zumbido que eu tenho quando eu tenho febre, ele parece um choque elétrico. Se é possível te falar isso, parece que eu tenho 2 choquinhos. Então eu ouço como se fosse uma coisa meio elétrica. E aí, quando eu sei que eu tô com febre por causa do zumbido. É uma coisa super engraçada. Quando eu começo a ter esse zumbido, eu já mexo a temperatura porque eu sei que é febre. E eu tenho Só que o zumbido e a febre, Laque, são sintomas.
O que causou a febre e o que causou o zumbido? Com certeza você estava ou com infecção de garganta, ou com algum outro problema. Porque você me falou de 2 sintomas. É que geralmente não tem febre à toa. Geralmente está ligada a dor de garganta, com uma sinusite, alguma coisa assim, né? Não é febre do É nada. alguma infecção, com certeza. E sobre tratamento, eu fiquei curiosa de saber como que o aparelho auditivo, o implante coclear, ele atua sobre o zumbido, como que funciona? Ele atua exatamente na causa que é a perda de audição. Esse zumbido está sendo percebido porque a pessoa tem uma perda auditiva. Quando coloca o aparelho, quando coloca o implante, ele volta a ouvir sons externos, que têm significado para o cérebro, e deixa de perceber o seu zumbido. Mas o zumbido continua lá, ele que não está percebendo. Exatamente. Por isso que quando ele tira o aparelho ou quando ele tira o implante, no início do tratamento, ele ainda volta a perceber o zumbido. Depois de um tempo, ele deixa de notar o zumbido. Existe um tratamento que chama TRT, tá? Que é o quê? Que é orientar o paciente, que isso é o médico que vai fazer, explicar todo o sistema auditivo, explicar como que acontece o zumbido e a estimulação sonora, o enriquecimento sonoro. Então, nos casos de pacientes que têm perda auditiva, essa parte de enriquecimento sonoro, quem vai fazer na TRT é o aparelho ou o implante. Existem aparelhos que têm os geradores, mas eu confesso para você que os meus pacientes com perda auditiva, eu nunca precisei usar um gerador. Só de corrigir a perda, a gente já consegue um resultado. Entendi. E supondo que seja um paciente que ele tenha zumbido e não seja uma perda auditiva que leve ao uso de aparelho. E quais são os possíveis tratamentos que ele poderia fazer? Joia, boa pergunta. De novo, eu repito, o tratamento vai depender da causa do zumbido. Mas o que a gente vê, os tratamentos que são mais comuns é o enriquecimento sonoro através do aparelho auditivo, a TRT, que é um tratamento super comprovado, de resultado excelente, e os tratamentos que o médico vai sugerir, alimentação, qualidade de vida, ou psicólogo, né? Tem paciente que precisa do zumbido. Esses casos também são difíceis de tratar. É aquele paciente que precisa ter um motivo para fazer, para chamar atenção. Isso já é causa psicológica, né? Nos Estados Unidos tem muito paciente que tem benefício financeiro por causa do zumbido. Então também é um paciente difícil de tratar. Mas tem o tratamento psicológico, tem a TRT, tem os tratamentos com o ortodontista. Inclusive os ortodontistas, eles fazem testes que o zumbido vai variar. Um zumbido que varia. Ele é assim, mas dependendo da manobra que o dentista faz lá, o ortodontista faz, ele vai variar. Opa, então já é causa do dentista ou do fisioterapeuta. Mas tem tratamento. E medicamento para zumbido existe? O medicamento, eu prefiro não falar nesse aspecto, porque eu acho que é uma área muito médica. A gente sabe que tem pessoas que não existe um remédio pro zumbido. Existem remédios que vão ter como consequência a melhora da percepção do zumbido. Não foi um remédio desenvolvido para tratar zumbido. Então, assim, cuidado também, porque às vezes um remédio que deu melhora para um paciente, se o vizinho ou se o amigo tem e vai tomar o mesmo remédio, pode ser que não dê a mesma melhora. Então, cuidado. Cuidado no tratamento do zumbido, cuidado com a internet, cuidado com, como é que a gente diz, receitas mágicas, né? Porque é muito individualizado. Cada pessoa é um tratamento. Eu perguntei isso da medicação, não é nem porque tenho perguntado, é que não.
Tem algumas perguntas que eu vou trazer para você, mas eu estava perguntando das coisas que eu tinha curiosidade de saber sobre esse tema. Ano passado eu precisei tomar antidepressivo por 6 meses, porque eu tive uma doença no olho e que me deu um processo depressivo e eu tomei. E foi engraçado que um antidepressivo ele me causava o zumbido que eu tenho quando eu tenho febre. Então foi muito engraçado, porque como eu te falei, eu sei que eu tô com febre quando eu tenho esse zumbido. Só que eu comecei a ter o zumbido sem ter febre. Daí eu ficava medindo a minha temperatura sem saber o que eu tinha. Até que eu percebi que era um antidepressivo que estava me causando zumbido. Por isso que eu perguntei, se uma medicação pode causar um zumbido, talvez um teste também pudesse acontecer e ter tratamento. Mas a gente deixa essa pergunta para o Pode, médico. pode. Tem tudo a ver, medicação. Inclusive, o otorrino vai trabalhar junto com o cardiologista, né? Porque às vezes é o remédio que o cardiologista indicou que fez aumentar a percepção desse zumbido. Aí os dois vão conversar, vão trocar ideias, tentar uma outra opção de remédio. Tem tudo a ver. Tem um pai perguntando. Tem uma criança de 2 anos que ela tem perda auditiva e ele gostaria de saber se a criança sofre de zumbido. Isso é possível? Eu fazer algum exame numa criança de 2 anos para saber se ela tem zumbido ou não. A cuvenometria a gente faz a partir de 5 anos, tá? A criança com 2 anos é difícil até dela relatar o zumbido. Mas existem casos de crianças com zumbido. Existem. Zumbido não é coisa de adulto ou de idoso. Tem crianças com zumbido. E o zumbido geralmente ele vem acompanhado, LAC, ou de perda auditiva, ou de hipersensibilidade da audição, né? E a perda auditiva e a hipersensibilidade, que existem vários tipos de hipersensibilidade auditiva. O zumbido geralmente ele vem acompanhado de outras questões auditivas. A doutora Tanit está aqui comentando, ela está assistindo e está aqui comentando. Ela está comentando que o efeito colateral do antidepressivo pode ser sim o zumbido. Ela está confirmando o que você falou. Imagina que honra ela assistindo a gente. Estou muito feliz que vocês estão aí, Tani, doutora Rita, Tani, a Leslie, olha, todo mundo, a Samara, a Thaís, minha mega colega de profissão, fonoterapeuta super 10, minha mãe, tá todo mundo aí, olha só. Tem uma outra pergunta, e essa pergunta que eu te fiz sobre criança, e porque a gente sempre fala muito que o zumbido ele pode estar ligado à perda auditiva. E aí muitos pais ficam preocupados da criança ter qualquer outro tipo de desconforto, além da perda auditiva. Então é muito comum pais me perguntarem, você tem zumbido, o meu filho pode ter. Mas é importante que você relate o que você falou. Não é todo mundo que tem zumbido, é uma porcentagem pequena da população. E obviamente uma criança pode ter zumbido, mas geralmente vai vir acompanhada de outros sintomas, né? Por exemplo, a hipersensibilidade da criança, coisas assim. Sim, tonturas. Tem uma outra mãe perguntando assim, esses dias depois de tomar banho, o filho dela, que é implantado, gritou, que barulho é esse? E ele estava sem implante porque ele tinha tomado banho. E aí eles não tinham ouvido nenhum barulho, foi um barulho imaginário. E aí ela quer saber se isso poderia ser um zumbido. Sabe o que eu acho muito importante lá, que principalmente quando a criança relata, é tentar colher dela detalhes, né? Então, assim, perguntar como foi esse barulho, que tipo de barulho, deixa ele falar, né? E vamos ouvir, eu acho que tem que ser respeitado, porque a pessoa que tem perda auditiva, ela tem grande chance de ter zumbido. Então, o banho, se o banho for muito quente, ou vai mexer com o sistema circulatório, não sei, posso estar falando besteira, mas o que eu penso? Banho muito quente, mexe com circulação, né? E pode ser um sofrimento do ouvido que ele teve essa percepção do zumbido, sim. A minha filha às vezes relata de zumbido. Mãe, eu tô ouvindo um apito, mas é quando a gente volta, né? Quando a gente volta de lugar muito barulhento, ou quando a gente está muito no silêncio. O zumbido é uma chama de vela. Isso eu aprendi nos cursos da Tani. Quem sabe de zumbido e quem já estudou zumbido, conhece a doutora Tani Ganschances. Ela é a pioneira nos estudos, ela fez o primeiro centro latino-americano de pesquisa
em zumbido e tratamento. Agora vai sair a pesquisa que ela vai mostrar os resultados dos 80 pacientes, que já foi aceito para publicação. E é muito legal. Eles vão começar a aparecer bastante informações para a gente. Uma pergunta bem comum que alguns pacientes fazem, quando eles ainda não encontraram um tratamento adequado, se tem alguma maneira assim, psicológica deles conseguirem ignorar esse zumbido? Se vocês têm alguma sugestão. O zumbido, esse negócio de, vocês vão enganar o meu zumbido. Não, o tratamento do zumbido não é enganar o cérebro, tá? Enganar o cérebro. Em 1983, teve um neurocientista que ele descobriu o funcionamento do zumbido dentro do cérebro. E o que ele concluiu? Que o zumbido, quando a gente ouve o zumbido, várias partes do cérebro têm conexão com a parte auditiva do cérebro. Tá? Então, o funcionamento do zumbido é um funcionamento que está alterado. Então, uma contração muscular que é percebido pelo cérebro como som, né? E isso vai fazendo com que a parte auditiva crie conexões com outras partes que não são. Por exemplo, o sistema límbico. Você quer uma prova maior de que a nossa audição está totalmente ligada com o sistema límbico? Quando a gente ouve uma música, tem música que faz a gente ficar feliz, tem música que a gente fica triste. Então tem tudo a ver, zumbido e a parte emocional tem tudo a ver. Tem total ligação. E não é enganar o cérebro ou ignorar o zumbido, não. É entender o zumbido. As pessoas, quando entendem o que acontece no cérebro e o que está gerando esse zumbido, como esse zumbido acontece, ela já diminui os medos. Ela já melhora, só de entender. Por isso o nome, né, da nossa live. Entender para melhorar. A próxima pergunta, assim, é que o que eu gosto de trazer fomos é que vocês trazem um olhar que não é que é achismo, né? É um olhar baseado em informações, em estudos. Só que às vezes vocês falam uns termos meio técnicos que para quem está assistindo é meio confuso. Você pode explicar para a gente o que é o sistema límbico, só para ficar claro? Assim? Desculpa, é a parte do cérebro responsável pelas emoções. Tá? A gente sabe que a parte do cérebro que vai captar som, que vai entender o som, é na parte temporal do cérebro, é aqui. A parte da atenção é aqui. Tá? Então a gente vai fazer o quê? No tratamento do zumbido, essas alças que vão criando, então, da parte emocional com a parte auditiva, da parte da atenção com a parte auditiva, isso tudo tem como ser, essas alças que ligam uma parte do cérebro com a outra, tem como ser desfeita com o tratamento. A TRT, por exemplo. Entendi. Muito obrigada por me explicar, porque eu ouço muito médicos e fônicos usam muito esse sistema límbico. E por mais que eu tenha estudado biologia na escola, eu acabei indo para a área de comunicação e eu acabo esquecendo de como que funciona. Então é sempre bom se lembrar dessas áreas do cérebro, né? E o nosso cérebro, ele vive em transformação, Lac. Um exemplo bem bacana que eu gosto de falar para os pacientes, para eles entenderem. O nosso cérebro, ele vive em transformação. Por que uma língua estrangeira, quando você não tem aula e você não pratica, você olha aquela escrita, olha aquilo tudo e você fala, meu Deus do céu, eu nunca vou entender isso. Você começa a estudar, você começa a entender. Mesma coisa o zumbido, tá? Você vai causar transformações no cérebro que vão fazer você perceber menos o zumbido. Ou o zumbido vai curar. Você vai ficar sem perceber esse zumbido para sempre. Chama neuroplasticidade, que é a capacidade dos neurônios se reorganizarem. Teve um comentário aqui que eu nem vou achar porque foi bem no começo da live, mas eu tinha visto algumas pessoas comentarem. É muito comum pessoas que perderam a audição por meningite começarem a ter zumbido após a perda. E esse zumbido parece que não tem cura. Isso procede?
Lá, que o zumbido pela meningite, se a meningite não causou uma ossificação da cóclea, que é a parte do ouvido interno, e for possível colocar um implante coclear, a chance de cura é muito grande. Agora, se o paciente desenvolveu uma ossificação coclear e a gente não tem como colocar o implante, aí é mais difícil. Entendi. Existem casos que tratam com estimulação magnética transcraniana. A pessoa faz um exame de imagem que acusa qual é a parte do cérebro dela que está com uma hiperatividade ou com uma alteração, e essas estimulações são feitas. Também existem casos que dá resultado, que também foram mostrados esses casos. Você acha que a acupuntura pode ajudar no zumbido? Já ouvi falar disso, que a acupuntura poderia ajudar essas técnicas alternativas. Qual é a sua opinião? Tudo que relaxa o paciente pode ajudar no zumbido. Estão perguntando aqui se existe relação entre a má formação da cóclea e o zumbido. Tem, porque a má formação da cóclea vai causar a perda auditiva, que vai causar o zumbido. Entendi. Faz sentido. Mas casos de malformação coclear também são possíveis de serem submetidos a um implante. Antigamente, não. Antigamente, tinha malformação, ele era excluído. O implante não era uma opção de tratamento. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem perda unilateral com zumbido forte, que pode fazer implante. Antigamente não podia. A malformação, as múltiplas deficiências. Antigamente também não podia fazer o implante, e hoje a gente vê que os pacientes com múltiplas deficiências, eles têm uma melhora extraordinária, porque ele volta a se comunicar com o mundo através do implante. Então, as indicações estão cada vez melhores. E você citou o implante coclear, mas e o implante de condução óssea, aqueles ósseo ancorados, sabe? Eles poderiam atuar nesse sentido? Lá, eu tenho uma paciente que ela teve uma perda unilateral por trauma. Ela caiu, ficou surda profunda, zumbido insuportável. Ela queria fazer... Eu mostrei para ela todas as opções. Era a prótese osteoancorada, para ela voltar a ouvir os sons do lado que ela tinha perda, com um ouvido saudável. Ou o implante coclear, para ela voltar a ouvir os sons do lado da perda. O que aconteceu? A prótese osteoancorada, ela não trouxe a audição para esse ouvido com perda profunda. Ela só trouxe o som daqui que ela perdia, que tem a perda, para o ouvido que ela ouve. Então, não vai tratar o zumbido, porque a perda auditiva continua. Esse ouvido não vai voltar a ouvir. Isso é um caso. Ela fez a prótese osteoancorada porque ela tinha medo do implante, não melhorou o zumbido, hoje ela foi para o implante também, e está super bem. Isso no caso de perda unilateral profunda neurosensorial. Nos casos que a perda é mista ou condutiva, a prótese ancorada vai resolver a perda de audição e, consequentemente, o zumbido. Também é uma opção de tratamento. Bem legal saber disso, hein? Olha, esse tipo de coisa que eu nem imagino, porque a perda unilateral ainda é muito pouco divulgada. Eu acho que quando eu comecei a escrever sobre implante coclear, em 2009, era um assunto assim meio que os médicos nem consideravam muito. Eu acho que dos últimos 5 anos para cá, que começou a se falar em perda unilateral e possíveis tratamentos para perda unilateral. É uma coisa bem recente, não? Muito. Eu me formei achando que nada dava para fazer. E o interessante é que os pacientes chegam totalmente desesperançosos. Eles já tentaram de tudo. Né? Hoje em dia a gente tem tecnologia para tratar a perda unilateral, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, e talvez seja uma pergunta meio chata, mas é uma pergunta que eu fiquei curiosa. Já que a pessoa pode colocar o implante e se livrar do zumbido, o oposto também poderia acontecer. A pessoa colocar o implante e passar a ter zumbido. Tem pessoas que aumentam o zumbido no dia da cirurgia ou nos dias recentes da cirurgia.
Tem pessoas que começaram a ouvir o zumbido pela estimulação do implante, mas que conforme a gente consegue recuperar os limiares auditivos, ou seja, conforme a gente consegue melhorando a audição, o zumbido vai desaparecendo. Mas existe, tanto que antes de fazer o implante a gente sempre fala, não tem como saber o que vai acontecer com o seu implante. O seu corpo é único, as respostas que você vai dar é única, então a gente prefere não fazer nenhuma promessa. Mas o que a gente vê é que a maioria melhora muito. E tem estudos em relação a isso, uma porcentagem de pacientes que relatavam zumbido pré-implante e que ao implantar deixaram de ter zumbido. Existe alguma porcentagem? Olha, a gente fez um estudo e tipo 50% deixou de ter zumbido. Tem alguma coisa assim, não? Lac, deve ter... Não, eu sei que tem, tá? Mas eu não sei te falar com exatidão essa porcentagem. Mas eu te falo assim, perguntar. A minha prática clínica, todos melhoraram. Todos. Inclusive, a gente publicou um artigo, eu, a doutora Rita, de Cássia Guimarães, aqui de Curitiba, que também é uma super pesquisadora na área. A gente publicou um artigo de zumbido com cura total e a pessoa voltou a ter vida, porque através do implante coclear. Eu não tenho ninguém que tenha piorado do zumbido depois que recuperou essa audição. Que legal. Tem uma pessoa aqui comentando que ela tem perda unilateral neurosensorial. Ela colocou a prótese ancorada, mas ela começou a ter zumbido. Uma pessoa mais aí da prótese ancorada comentando aqui. Perda unilateral? Unilateral. Perda unilateral neurosensorial. Depois da cirurgia que ele começou a ter zumbido. É? Depois da cirurgia que teve o zumbido. Vânia, se você puder responder pra gente essa pergunta, que a gente chama Vânia Bato, acabou de comentar isso, e aí a gente gostaria de saber, se você puder comentar, se você começou a ter esse zumbido depois da prótese ancorada. E a Rita de Cássia está falando que apenas 4% dos pacientes começam a perceber zumbido após a colocação do implante coclear. Então, obrigada, doutora Rita. Eu sabia que você ia me ajudar. É muito bom fazer live, é isso. A gente está conectado com várias pessoas. Mas eu falei, você trata de ficar lá, doutora Rita. E para a doutora Tony também. Que bom. Tá vendo como é pouco? 4%. É muito pouco. Olha, é muito pouco. E eu acho esse número super animador. Se eu tivesse zumbido e tal... E de repente eu posso fazer um implante, é um tipo de número que me animaria de fazer, sabe? Nossa, muito. A Vânia respondeu que ela tinha zumbido antes, mas que piorou depois da prótese. A gente não, quando o paciente tem zumbido que incomoda lá, que a gente já fala direto do implante coclear, no caso de perda unilateral profunda. A prótese ancorada a gente sabe que não vai trazer efeito não vai trazer efeito no zumbido, não vai trazer melhora de localização sonora. A única melhora que a prótese ancorada traz, no caso de perda unilateral, é que a pessoa não precisa ficar virando a orelha boa para quando vai conversar com as pessoas. Mas... E, assim, eu vou aproveitar, assim, perguntar rapidamente. Vocês têm casos em pacientes com perda unilateral implantados, né? Qual que é geralmente o resultado deles? Eles estão empolgados, porque a perda unilateral com o implante ainda é uma novidade. Eu acho que eu conheço 9 pessoas, né? E aí, 10 é muito, né? E aí eu queria saber, você que conhece de perto, como que é o resultado? É assim, ó, a perda unilateral, quando a pessoa nasceu com a perda, o cérebro desenvolve estratégias para ele não sentir falta dessa perda, quando nasce. Agora, se é uma perda que a pessoa adquiriu, ele vai sentir muita falta desse ouvido, tá? É igual quando a gente está ouvindo música e um dos fones pifam, né? Não tem como a gente não sentir falta, né? Ou no carro. Pifou uma caixa de som, não tem como a gente não sentir falta. Então, assim, eles vêm com queixa bastante de, meu Deus, eu tô perdido, eu não sei onde que tá vindo o som. Tem uma paciente também que deu um depoimento muito legal, que ela teve uma perda
unilateral quando ela engravidou pela otosclerose, que é uma ossificação do ouvido, e ela ficou apavorada porque o bebê dela ia nascer, tocava o celular, ela não sabia onde estava tocando esse celular, e ela ficou, meu Deus, meu filho vai nascer, eu não tô preocupada, eu preciso ouvir bem. E ela fez também com zumbido, bastante incomodativo, e ela fez o implante e ficou super bem. Então, todos que a gente tem de perda unilateral, eu acho que a gente está com uns 15 hoje, de perda unilateral com implante coclear. Todos estão super satisfeitos. A Vânia está comentando que ela gostaria muito de fazer um implante, mas que o plano de saúde dela não autoriza, porque é uma perda unilateral, parece que a perda unilateral ainda não é previsto no rol de todos os implantes. Se não tem zumbido, o convênio não vai pagar o implante. Mas ela tem, é o caso dessa moça que ela piorou quando ela... Quando tem zumbido, o que eu sugiro? Fazer uma avaliação, existe um questionário que a médica vai aplicar, tá? Que vai avaliar o impacto desse zumbido na vida, na qualidade de vida dela. Então, com esse resultado de exame médico, ela pode sim entrar. Inclusive, eu sugiro imprimir o parecer da ANS e levar e entrar com um novo pedido. Porque perda unilateral com zumbido, o convênio paga. Às vezes precisa brigar um pouquinho, mas o convênio paga. É uma perda super recente, faz 3 anos que ela teve uma perda súbita com zumbido, então certamente ela deve estar sentindo falta da audição bilateral, né? Tem formas da gente prevenir o zumbido? Ele pode ser prevenido? Saúde geral, qualidade de vida, atividade física, não se expor a ruído. Se a pessoa tem bruxismo, vai tratar, tá? E é isso, é qualidade de vida mesmo. O bruxismo seria o que exatamente? Quando a pessoa range? O apertar de dentes, né? Eu também, assim, não sou muito assim... Tem até o Dr. Gerson que podia falar pra gente, mas a gente sabe que o ranger, né, à noite, ou aquela questão que você fica muito tensa, apertando aqui, toda essa musculatura, ela é... Ó, você morde, aperta aqui, ó. Você sente a musculatura trabalhar. Então, isso causa uma superestimulação e pode ser percebida como zumbido. Muito legal. Esse tipo de comentário, porque, por exemplo, o bruxismo, eu só queria confirmar que foi também um dos sintomas que eu tive com o antidepressivo. O primeiro sintoma que eu tive foi bruxismo. Eu comecei a tomar antidepressivo e aí eu lembro que no final da semana eu estava com dor no maxilar por causa do antidepressivo, e depois ele casou o bruxismo. Olha como e depois do zumbido. Olha como é interessante, né? Você fez um comentário e eu experimentei na prática todos esses. Sim, tem tudo a ver. É uma causa para-auditiva. É uma causa de zumbido que não tem a ver com o ouvido, mas com regiões próximas do ouvido. O uso de fones de ouvido, ele pode causar zumbido também? Sim. Existe uma regra que chama 60-60 e eu adoro essa regra. O fone de ouvido, para você não ter uma lesão das células do ouvido interno, você pode usar 60% da capacidade do volume por 60 minutos. Eu acho que 60% do volume por 60 minutos. Descansa. Então, essa coisa de ouvir no máximo, principalmente os fones que vão dentro do ouvido, né? Que não são aqueles supra-auriculares. Aqueles ainda danificam menos e podem causar zumbido. Qualquer superestimulação auditiva pode causar zumbido. Mas a pessoa vai dormir, e a qualidade do sono tem tudo a ver. A pessoa vai dormir, essas células vão se recuperar e ele vai deixar de sentir o zumbido no dia seguinte. Começou a danificar a célula, não adianta. Danificou célula, pode dormir, pode descansar, que elas não... Existem tratamentos médicos que podem recuperar se for bem acompanhado. Mas o zumbido é sinal de que o ouvido está em sofrimento. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que você chegou a comentar, que existe um zumbido tipo borboleta. Você consegue me explicar exatamente o que é o zumbido borboleta? Eu fiquei curiosa. Eu já tive.
Sabe aquele tremorzinho que a gente tem no olho, que chama mioclonia? Que às vezes o olho fica pulando? Eu tenho muito isso. É a mesma coisa que acontece no músculo do ouvido. É uma sensação O músculo, tática. É uma o sensação músculo tática. fica contraindo. Tem Aham. muito a ver com estresse. Eu já tive. E, além desse, fala um pouquinho dos outros tipos de zumbido, até para as pessoas terem uma noção melhor dos nomes, como é que eles poderiam ser, só para a gente conhecer melhor o zumbido e até entender se a gente tem ou não. Tá. Zumbido é a sensação auditiva que você tem, tipo, barulho de grilo, barulho de apito, que eu acho que é o mais comum, é o barulho de panela de pressão, o barulho de... Já teve gente falando de pipoca estourando. Eu, inclusive, ouvi uma palestra da doutora Tani falando de tatu cavando. Essa eu nunca tinha ouvido. As pessoas relatam zumbido de formas muito variadas, tá? Mas eu acho que os mais comuns... tem tipo chiado também, que eu acho que é comum. Um chiado mais... que não é um som fino, é um som mais grave. Um som mais grosso. Tem uma Eu pergunta, acho... tem uma pergunta aqui, olha, eu nem sei direito o que a pessoa está perguntando, tá? Camila, eu vou fazer a sua pergunta aqui, mas eu vou ler, porque eu não entendi, assim. A Camila é fisioterapeuta. É curiosidade, eu sou osteopata, já indicou vocês tratamento craniano osteopático para difusão de DTM mais zumbido. Nem sei o que é DTM. É disfunção temporomandibular. É aqui dessa... Sabe quando você abre a boca e estrala? Não sei se você tem isso. Não. Tem pessoas que têm essa articulação aqui, no meio da articulação, que tem o disco articular, é uma cartilagem. Essa cartilagem pode sair do lugar, pode desgastar. Isso é a DTM. É disfunção temporomandibular. É bem na junção da mandíbula com a parte do osso temporal. Entendi. Mas qual foi a pergunta? Desculpa. A pergunta era se alguém já tratamento craniano osteopático para DTM mais zumbido. Se isso é indicado. Desconheço, Camila. Mas podemos pesquisar. Tratamento de estimulação transcraniana, estimulação magnética? Porque eu sei também de pessoas que fazem aplicação de laser, que tem resultado. É craniano manual para zumbido. Mas é ATM, desculpa. Desconheço. Bom, acho que vale a pena a gente dar uma pesquisada nisso, né? Camila, para você, quem estiver trabalhando com ela, dar uma pesquisada nisso. Os tratamentos estão assim, pulando, saltando. E sendo comprovados. Então, assim... Outra coisa lá, que eu queria aproveitar esse espaço para divulgar o grupo de apoio aos pacientes com zumbido, tá? A gente tem aqui em Curitiba, desde 2000 eu entrei em 2003, mas já existia. É um grupo de multiprofissionais da área do zumbido. Acontece uma vez ao mês, na primeira sexta-feira do mês, geralmente. É gratuito, é um trabalho voluntariado só de profissionais que pesquisam sobre o zumbido. A doutora Rita Guimarães, ela é professora do HC aqui de Curitiba, e é o GIPS, ó, vou até mostrar aqui, tá? Então, todo ano existe... Ai, tá batendo um reflexozinho aqui. Ó, todo ano a gente faz reunião mensal durante o ano todo, essas reuniões vão se repetindo, então de março até novembro a gente tem uma reunião, e aqui, ó, o grupo dos profissionais envolvidos, né, psicóloga, físio, a Andrea, que é nossa assistente, a doutora Rita, o doutor Gerson e eu como fono. E esse grupo, ele começou a trabalhar devido à iniciativa da doutora Tani, lá de São Paulo, que em 2001, ela começou, em 98, 99, começou na clínica dela, os pacientes conversando, trocando ideias, e ela fundou esse grupo de apoio aos pacientes com zumbido. E aí ela formou e ela conseguiu distribuir para o Brasil esse grupo, né? Ligado às universidades, então Rio de Janeiro, Campinas, Salvador, Curitiba, Brasília.
a gente foi fazendo um grupo que era treinado pela doutora Tani. E aí a gente foi desenvolvendo, e é muito legal, porque são 2 horas de encontro, os pacientes passam a primeira hora recebendo informações atualizadas, que são trazidas de eventos internacionais, tá? E a segunda hora do encontro são trocas de experiência. Então, um conta do zumbido, o outro vai falar o zumbido dele, e eles vão se naturalizando que não são só eles que têm esse zumbido, que tem mais pessoas com o mesmo sintoma e que existe tratamento. Se vocês puderem me mandar mais informações sobre as reuniões que tem pelo Brasil, eu gostaria de compartilhar, porque eu acredito que muita gente pode se beneficiar e que não tem noção de que existem grupos de apoio para quem sofre de zumbido, que realmente é um incômodo que muita gente relata, principalmente entre as pessoas com deficiência auditiva, porque é muito incômodo para quem tem. Ele afeta a qualidade de vida. Até perguntaram aqui se pode estar ligado à depressão, a outras coisas. E eu acho que eu acho que a pessoa perguntou se a depressão pode causar zumbido, mas eu acho que pode ser exatamente o contrário, né? O zumbido constante, ele pode causar um quadro depressivo porque ele cansa. Também, mas tem pacientes que começam a ter zumbido depois de algum fato emocional, a perda de algum ente querido, né, que causa daí a questão depressiva e que pode estar associado com o aparecimento do zumbido. E tem o oposto, tem um zumbido que está ali incomodando tanto que a pessoa começa a ter uma resposta emocional. As 2 vias são verdadeiras. Sabe que foi muito esclarecedora essa live, porque o que eu conheço de zumbido até agora é saber que as pessoas reclamam, mas talvez elas não saibam que existem tratamentos. A maioria das pessoas com quem eu mandei o convite da live, elas imediatamente falaram assim: eu não vou assistir porque o zumbido não tem cura. E elas nem imaginam que... Eu vi gente relatando pra mim. Todo mundo ouvia isso, todo mundo já ouviu isso. Eles comentam lá no grupo assim: eu fui no médico, o médico falou, eu não vou morrer disso, mas eu vou morrer com isso, né? Eu vou... eu também tenho e não tenho o que fazer. Os geriatras, o que acontece? As nossas queridas pesquisadoras, elas foram formadas em medicina ouvindo isso. Então, os médicos eram formados ouvindo isso. E a inquietude da doutora Tani começou também, e da doutora Rita, né, que são as pessoas que eu conheço, começaram a desconfiar que o zumbido teria como ser tratado. Mas realmente lá, que a maioria dos médicos, eles não foram formados para curar zumbido, e eles não têm interesse na área do zumbido. Porque o otorrino que trata zumbido, ele tem que estudar muito, ele tem que se dedicar muito, e não é um otorrino que quer tratar de nariz, por exemplo. Não tem como você ir em qualquer otorrino para tratar zumbido. Então não dá nem para culpar os médicos, porque eles se formaram ouvindo isso. O tratamento do zumbido, ele começou a ser evidenciado através das pesquisas na área, que são recentes, né? Se você pensar em 83, que foi o pai do zumbido, o Dr. Fayez falou numa live sua, o William House é o pai do implante. O William House está para o implante coclear, como o Jastreboff está para o zumbido. Foi a primeira pessoa que começou a entender e a mostrar o funcionamento do zumbido. Então é recente. Até tem uma pessoa aqui comentando que todo mundo fala para ela que o zumbido não tem cura e que ela já pagou tratamento e não, até com psiquiatra e psicólogo, e ela não tem. Então, eu acho, Cláudia, que você poderia procurar, porque você é de São Paulo, você poderia procurar. Qual é o nome do instituto da doutora Tânis, que eu não estou na cabeça? Instituto Gans Sanches. Ela vai escrever ali para nós. Se ela tiver com a gente ainda, ela escreve.
Você poderia procurar, porque o zumbido ele pode ser tratado e ele pode ser amenizado. Na pior das hipóteses, ele pode ser amenizado. Você não precisa conviver com um zumbido incapacitante. Não, não. Geralmente é um médico otorrino, otoneurologista. É a especialidade da especialidade. Eu acho que o mesmo acontece com o implante coclear. Eu acho que a maioria das pessoas que fez implante coclear da minha geração geralmente passou por outro otorrino que falou mal do implante. E aconteceu comigo. A primeira vez que eu procurei um implante coclear com o otorrino, ele falou mal do implante, falou que era péssimo, que não valia a pena. Até eu encontrar um especialista que falou, não, ele é ótimo, ele vale a pena, faça. E aí a gente vê o resultado aqui, que é o trabalho que eu venho fazendo. Gente, a gente já está quase 1 hora conversando, porque essas lives elas sempre passam muito rápido. Assim, a conversa de 10 minutos que vive quando a gente olha para ser 1 hora. Isabela, eu te agradeço muito. Eu que te agradeço. Por toda a sua colaboração, pela sua paciência de responder as perguntas mais bobas que eu fiz hoje. Eu sou muito curiosa. Se vocês tiverem curiosidade, por favor, procurem esse grupo que você falou, né? Que a gente até colocou aqui nos comentários, e eu até vou fazer um post sobre isso. É o Facebook lá, que se você me permite eu vou te passar. É o Facebook GIPS. Por favor, me passe todas essas informações que eu vou colocar na página. Ou, gente, cuidado com o Google. Por favor, não se apoiem em orientações do Google. Se vocês querem informações confiáveis, né? Eu acho que são 2 fontes legais. A doutora Rita, em Curitiba, a doutora Tani, em São Paulo. São as que eu conheço. Com certeza tem mais gente, mas eles vão te orientar. E obrigada por tudo. E se vocês tiverem ideia da gente fazer uma outra live juntas, eu estou aberta. O povo com certeza amou a nossa conversa. Tem muita gente aqui comentando que foi excelente, né? E tem um livro lá aqui. Esqueci de falar do livro. Tem um livro da doutora Tani, Quem Disse que Zumbido Não Tem Cura, que já foi lançado e relançado, que também é uma leitura muito interessante. Então vamos fazer o seguinte, me manda essas informações, eu vou fazer alguns posts sobre isso, porque as pessoas têm que procurar no Google, elas caem no meu blog e já acham com informações confiáveis. Vamos fazer isso. Vamos mudar o Google. Legal. Então, se você quiser fazer um fechamento, fica à vontade, e depois eu faço o meu e aí a gente encerra. Zumbido tem tratamento. Eu acho que as pessoas precisam orientar os profissionais da área, orientar os pacientes. Não falem, zumbido não tem cura. E os pacientes têm que achar sim, e vão achar médicos competentes que agora estão sendo formados para tratar zumbido. Eu fecharia com isso. Então é isso, gente. Obrigada por nos ouvir, por disponibilizar uma noite de sábado para ouvir informações super importantes sobre um assunto tão controverso que é o zumbido. Saibam que o zumbido ele pode ser tratado e ele pode ser curado. Basta que você encontre profissionais como os que foram citados aqui nessa live e procurem informações relevantes sobre o zumbido, procurem os sites que a gente indicou e eu vou colocar algumas informações na página também para que vocês tenham acesso a informações de qualidade, com pesquisas confiáveis e profissionais que são fora de série e estão sempre por aqui dispostos a nos ajudar. E é isso, gente. Beijinhos sonoros e um ótimo final de semana. Obrigada, Laque. Obrigada, pessoal. Tchau, boa noite.